pessoal, tudo bem? Quando nós falamos sobre o pronome e a conjugação verbal, nós temos alguns casos em que o uso do pronome muitas vezes é equivocado, tá? Falando especificamente da sintaxe dos pronomes pessoais, você deve saber que os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como sujeito das orações em que se inserem, ao passo que os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles funcionam como objeto e não como sujeito. É claro que você pode eventualmente ter exceções em que os pronomes oblíquos funcionam como sujeito. Pense no seguinte exemplo, vamos colocar aqui então a exceção para você entender como funciona. Se eu digo o médico mandou-nos entrar, qual é o sujeito do verbo entrar? É o pronome oblíquo. Qual o pronome oblíquo? O pronome oblíquo os, que está aqui. Esse pronome oblíquo os, ele está funcionando como sujeito do verbo entrar. Nesses casos, então, o pronome oblíquo pode funcionar como sujeito do infinitivo. Mas essa não é a regra, tá? A regra é você usar em outras situações. Por exemplo, quando você diz algo do tipo eu o admiro. O sujeito claramente está aqui, eu. O verbo admirar exige um complemento verbal, um objeto direto. Qual que é o objeto direto nesse caso? O. Então você tem aqui, de acordo com a regra, o pronome oblíquo funcionando como objeto. Tá legal? Mas nesse caso você tem um objeto direto. Caso fosse um objeto indireto, por exemplo, se eu digo que o filho obedece ao pai, eu diria que o filho obedece-lhe. Porque a regência do verbo obedecer exige a preposição a. Esse lhe que você enxerga aqui, ele é um objeto também, mas ele é um objeto indireto. Tá legal? Então, você tem aqui dois usos do pronome oblíquo, um como objeto direto e outro como objeto indireto. Fique atento a algumas situações especiais, tá? Se você perceber que o seu pronome oblíquo vem acompanhado de outras letrinhas, o no, por exemplo, ou o lu, né? Eu estou usando aqui o pronome oblíquo da terceira pessoa do singular no masculino, mas é claro que nós poderíamos falar também do na ou do nas, né? Ou do lá ou do las, tá certo? Isso normalmente acontece porque a palavrinha que vem antes, o verbo que vem antes, está terminado em algumas letras ou alguns sons que podem exigir essa adaptação. É uma adaptação fonológica para facilitar o uso do pronome oblíquo, tá certo? Se eu digo, por exemplo, que eu vou fazer algo, eu digo fazê-lo, porque é o verbo fazer mais o, então eu tenho a forma fazê-lo, tá certo? Assim como se eu tivesse o verbo garantir, né, acompanhado do pronome oblíquo as, eu teria garantiram mais as
que fica garantiram nas. Nesse caso, é esse som de ditongo que aparece aqui, embora não haja um ditongo na palavra, né? O som é de ão. Garantiram, e por isso eu tenho essa adaptação. Por isso que nós usamos, portanto, essas letrinhas para fazer as adaptações necessárias. Tá certo? Há alguns outros casos especiais aos quais você deve prestar bastante atenção. Por exemplo, se você fala entre uma pessoa e outra, tá? Você não deve usar o pronome reto. Então, no caso especial, quando você usa a preposição antes do pronome, tá certo? Os sujeitos não podem vir regidos de preposição e os pronomes do caso reto também não podem vir regidos por preposição. Você precisa colocar a preposição e o caso mais simbólico é o entre mim e ti. Você vê aqui então os pronomes pessoais do caso oblíquo, porque você não pode falar entre eu e tu, tá certo? Então fique atento a esses casos para que assim você evite cometer erros. Agora, falando um pouquinho a respeito da colocação pronominal, você tem os casos de ênclise, que ocorrem quando o pronome vem depois do verbo, os casos de próclise, que ocorrem quando o pronome antecede o verbo, e você tem os casos que os alunos adoram de mesóclise, em que o pronome se coloca no meio, por isso que o nome é meso do verbo. Para ficar bastante claro, os casos de mesóclise só vão ocorrer com verbos no futuro. Tá legal? Seja esse futuro do presente, ou seja o futuro do pretérito, em que não haja próclise. Então, se você iniciar, por exemplo, uma oração, né, e você diz algo do tipo: encontrarei alguém, encontrá-la ei. E não se esqueça, tá, quando você usar essa mesóclise, que você tem que acentuar, tá certo? Esse verbo, essa primeira parte do verbo, você tem que acentuar quando se tratar de oxítona terminada em A ou em outros casos em que haja uma necessidade de acentuação, tá certo? Fique atento a isso, portanto. Agora, falando dos casos mais comuns, né, quando que você vai usar a ênclise? É bastante simples. A ênclise é usada no início do período ou usada em uma estrutura que tenha uma frase sujeito mais verbo, tá? Embora nesse segundo caso nós tenhamos um pouco mais de maleabilidade, um pouco mais de flexibilidade, pode haver o uso da próclise também, tá? Nesses casos. Mas início de período não há discussão, então se você for começar um período, você deve colocar sempre a ênclise, né? Por exemplo, se você diz algo do tipo fui-me embora, você não pode dizer me fui embora
a regra não permite. Os demais casos, né, são casos em que a próclise aparece com mais frequência. Mas para auxiliar você, eles têm algumas possibilidades, né? Quando você tem frases negativas, quando você tem advérbios que antecedem o verbo, quando você tem pronomes relativos, quando você tem o verbo em mais o gerúndio, quando você tem pronomes indefinidos, ou seja, há uma variedade de situações em que o pronome se coloca antes do verbo. Tá legal? Fique atento então a isso, porque essa colocação pronominal, obviamente, ela serve inclusive para o desenvolvimento dos seus textos, para que você não cometa equívocos no uso da modalidade de escrita formal. Por fim, falando do imperativo, quando você tem o imperativo, você tem que se preocupar principalmente com o tempo verbal presente do subjuntivo. Por quê? Porque tirando a segunda pessoa, em que o tempo verbal usado para compor o imperativo será outro, tá? Vai ser o presente do indicativo. Nas demais pessoas, à exceção da primeira, em que não há imperativo, né? Você não tem como dar uma ordem para si mesmo, a não ser imaginando uma segunda ou uma conjugação de terceira pessoa, você vai usar sempre o presente do subjuntivo, tá? Então imagine, por exemplo, que você esteja diante do verbo comprar. O presente do subjuntivo do verbo comprar, pensando em todas as pessoas nesse momento, e depois a gente descarta aquelas que não forem interessantes, seria compre, compres, compre, compremos, compreis e comprem. Certo? Como eu disse para vocês, você pode ignorar a primeira pessoa do singular e no caso das segundas pessoas, a gente vai ter que olhar o presente do indicativo. Nas demais pessoas, basta você usar o presente do subjuntivo. Então, se você estiver falando você, né, e você tem uma conjugação da terceira pessoa, embora se refira a uma segunda pessoa, o imperativo afirmativo será nada mais nada menos do que compre, que é a mesma forma do presente do subjuntivo. Se você quiser fazer o imperativo negativo, basta você dizer não compre. Se você estivesse pensando na primeira pessoa do plural, mesma coisa, compremos. Ou negativo, não compremos. E por fim, na terceira pessoa do plural, se referindo à segunda pessoa do discurso, vocês, você poderia usar comprem ou não comprem. Ou seja, é bastante fácil. Agora, falando das exceções, né? Veja que na segunda pessoa você vai usar o presente do indicativo para formar o imperativo afirmativo. Veja que nós estamos aqui então com o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. No presente do indicativo, o verbo comprar é eu compro, tu compras. O que você vai fazer? Você vai tirar o S e vai colocar compra na segunda pessoa do singular.
A mesma coisa vale para a segunda pessoa do plural. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais. E você vai formar um imperativo afirmativo com o comprai, tirando o S. E no negativo, olha que bacana, não precisa se preocupar com isso. Basta usar de novo o presente do subjuntivo não compres ou não compreis. Tá legal? É isso aí.